Oi, gente bonita! O nosso percurso por a interpretação dos sonhos já está avançado e hoje a conversa começa a olhar para tudo que foi construído até aqui. Continuando com a parte sobre os processos primário e secundário à repressão, parece que agora o Freud começa a conectar todos os pontos, né? Quase como um detetive revelando como o crime foi de fato cometido. Exatamente, é a melhor analogia. Até agora, a gente analisou as peças do quebra-cabeça. A condensação, o deslocamento, a realização de desejo. Agora, a gente vai entender a máquina que opera essas peças. Freud sai do o que acontece no sonho e entra de cabeça no como e por que a nossa mente funciona dessa maneira. Todas as noites. É um dos momentos mais densos, mas também mais importantes do livro. Ok, vamos organizar isso então. Eu achei muito elegante a forma como ele começa. Ele volta naquelas teorias conflitantes que a gente viu lá no início, lembra? De que o sonho não tem sentido, ou que é a continuação da vida, que usa restos do dia. E ele mostra como a teoria dele, na verdade, dá um lugar para quase todas elas. É um movimento de síntese, brilhante. Pega, por exemplo, aquela briga clássica. O sonho continua interesses importantes do dia contra o sonho só usa restos triviais. O Freud diz, os dois estão certos. Os pensamentos oníricos latentes, eles vêm de questões importantes para nós, coisas sérias. Mas o trabalho do sonho, por causa da censura, ele desloca a intensidade desses pensamentos para elementos banais, os tais restos do dia. É um disfarce. Entendi. Então o sonho é sobre algo super importante, mas ele se veste com roupas sem importância, para passar despercebido. E ele faz a mesma coisa com estímulos externos, tipo um barulho que quase nos acorda. Isso. O barulho não é a causa do sonho. Ele é o material que o sonho usa. O sonho interpreta aquele estímulo de uma forma que se encaixe na realização de um desejo e, o mais importante, para que não interrompa o sono. O mesmo vale para as sensações internas, como a de estar caindo, flutuando. São materiais que estão sempre disponíveis para expressar os pensamentos do sonho. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele basicamente diz que a maioria dos pesquisadores achou uma peça do quebra-cabeça, mas só ele conseguiu ver a imagem completa e montar o quadro. Ele até integra a ideia do Scherner sobre a tal fantasia onírica. Sim, mas ele a reposiciona. Para o Freud, não é o sonho que cria a fantasia, é a atividade imaginativa do inconsciente que já está ativa durante o dia que fornece a matéria-prima para os pensamentos do sonho. Em resumo, ele constrói um edifício teórico e mostra como as observações dos outros se encaixam como tijolos nessa estrutura maior que ele está propondo. Certo. Então, qual o significado disso tudo? Freud chega ao problema central. A gente tem pensamentos oníricos, que são lógicos, são coerentes, mas o trabalho do sonho processa eles de um jeito que ele mesmo descreve como surpreendente e incorreto, quase como uma formação psicopatológica. Como isso acontece? É aqui que o pulo do gato acontece. É onde ele introduz a ideia de dois processos mentais distintos. Primeiro, ele explica a origem dos pensamentos oníricos. Eles não precisam ser criados durante o sono do nada. Podem ser pensamentos complexos que a gente teve durante o dia, mas que, não chegaram à consciência. Ele chama esse estado de pré-consciente. Pré-consciente. É algo que está ali na antessala da consciência, mas não entra no palco principal. Isso. Perfeito. Pode ser um pensamento que foi negligenciado ou que foi interrompido. Ele fica ali, sabe? Sem a energia da nossa atenção. Para ele virar a base de um sonho, ele precisa se conectar com um desejo que vem do inconsciente. E esse desejo inconsciente, ele empresta a sua energia. Aí o pensamento pré-consciente é, nas palavras dele, arrastado para o inconsciente. E uma vez arrastado, ele entra nessa máquina de moer estranha. Exatamente. E aí ele sofre as transformações que caracterizam o processo primário. Primeiro, a condensação. As intensidades de várias ideias se juntam numa única imagem. A analogia que ele usa é ótima. É como se num livro a gente imprimisse em negrito e com letra gigante a palavra mais importante do texto. A importância vira intensidade visual. Entendi. A segunda seriam as formações de compromisso, né? Criar figuras ou palavras mistas que são um meio termo entre várias ideias. Isso. E depois, as associações superficiais.
O pensamento se conecta por semelhanças banais, como o som das palavras, uma coisa que o nosso pensamento lógico despreza. E por último, e talvez o mais estranho de todos, a ausência de contradição. Ideias opostas podem existir lado a lado sem se anular. Amor e ódio na mesma cena. É muita informação, mas a forma como Freud constrói o argumento é fascinante. Para quem quiser acompanhar o texto original, o link de compra do livro A Interpretação dos Sonhos está aqui na descrição, viu, gente? Vale muito a pena. E a partir dessa distinção, Freud postula um modelo do aparelho psíquico com 2 sistemas operacionais. O primeiro sistema é regido pelo processo primário. A única meta dele é a livre descarga da excitação para alcançar o prazer, de forma imediata. Ele só pode desejar. É o sistema do inconsciente, o id. E o segundo? O segundo sistema, que se desenvolve depois, é o do processo secundário. Ele inibe essa descarga imediata. Ele consegue tolerar um desprazer momentâneo para pensar, para planejar, para encontrar um caminho realista para satisfação no mundo externo. É o sistema do pré-consciente, o PCS. E é nesse conflito que surge a repressão, a famosa repressão. Exatamente. O que é fascinante aqui é que a repressão é o resultado direto dessa estrutura. O primeiro sistema, o primário, não sabe lidar com nada desagradável. Ele simplesmente foge, tipo um avestruz. Mas o segundo sistema, para ser eficaz, precisa ter acesso a todas as memórias, inclusive as dolorosas. Então, ele desenvolve um mecanismo para investir uma memória desprazerosa, mas inibindo a liberação do sentimento de dor que vem com ela. Nossa, como olhar para uma foto de algo triste, mas conseguindo manter a compostura para analisar a situação. Perfeito, é isso. A repressão acontece quando desejos infantis, que num dado momento foram prazerosos, entram em contradição com o pensamento do sistema secundário. A realização deles agora geraria desprazer, culpa, vergonha. Então o pré-consciente se afasta desses pensamentos. Ele retira o seu investimento de energia. E eles ficam reprimidos, entregues a si mesmos, lá no inconsciente. Ler isso direto da fonte é uma experiência única. Mais uma vez, o link para o livro está aqui embaixo na descrição, pessoal. Uhum. Então, o que isso tudo quer dizer sobre o sonho? Ele não é um sintoma de doença, certo? Essa é a conclusão mais revolucionária do capítulo. O sonho não é um fenômeno patológico. Mas, e esse é um grande mas, ele usa exatamente os mesmos mecanismos psíquicos que formam os sintomas neuróticos. O conflito entre os sistemas, a repressão e a dominação pelo processo primário. É a mesma fábrica. Ou seja, a fábrica de neuroses já vem instalada de série em todas as pessoas. O sonho é só uma demonstração do seu funcionamento noturno. Exatamente. O sonho prova que o que é suprimido continua a existir também na pessoa normal e permanece capaz de desempenho psíquico. Ele é a manifestação mais clara, mais universal desse material reprimido. E é por isso que ele termina com a sua declaração mais famosa. A estrada real. A estrada real. A interpretação dos sonhos é a via régia, a estrada real para o conhecimento do inconsciente na vida psíquica. Uau, que fecho. É o grande final do argumento dele. Então, por hoje é isso. A psicoleitura vai chegando numa fase de síntese e no próximo a gente se aproxima ainda mais desse fechamento. Curta, se inscreva e até lá!